Vitória grita com um homem à sua frente, a fúria em sua voz evidente, enquanto ele protege outra mulher em seus braços. Sua noiva grita em descrença, ele realmente a acusa de ter intimidado aquela mulher? Onde estão as provas? Ela insiste que a culpa é da outra. Como alguém de nascimento tão comum ousa sonhar em se casar com o príncipe? A única esposa adequada para ele é ela. Mas antes que sua explosão pudesse continuar, uma voz chama seu nome. Então, uma lâmina atravessa seu peito. Ela congela, fitando nos olhos enquanto o sangue espirra no rosto dele. A vilã que foi morta por seu próprio cavaleiro. Poderia ser que ela foi reencarnada em seu corpo? A única hora em que ela encontrava alívio de seu cansativo trabalho na empresa era quando lia romances antes de dormir. Mas parece que o cansaço finalmente cobrou seu preço, pois, depois de terminar um desses romances, ela se viu fora da vida. Ou assim pensou. Ao olhar no espelho, o reflexo que a encara é completamente estranho. O rosto, o corpo, nada daquilo pertence a ela. A confusão a domina enquanto tenta entender a situação. Nesse momento, uma empregada entra e diz: Lady Vitória acordou. As palavras a atingem como um raio. Ela foi reencarnada como Vitória, a infame vilã do romance que estava lendo antes de morrer. O Príncipe Destinado e Cinderela era um romance de fantasia centrado em uma heroína bondosa e plebeia, cortejada por vários homens. Já Vitória Hazevind era a vilã que tentava impedir a felicidade da protagonista. Vitória era filha de uma família nobre, arrogante e egoísta a ponto de tentar matar a heroína por ciúmes de sua posição, mesmo ela sendo de classe inferior. No fim, morria pelas mãos de seu próprio cavaleiro, o mesmo homem que agora está diante dela, com tom calmo ao mencionar que ouviu dizer que sua febre diminuiu. Ele pergunta se ela está melhor. Ela responde que se sente perfeitamente bem. Nesse momento, a criada entra para anunciar que a refeição está pronta. Com um sorriso, Vitória passa por ele e diz que já está indo. Vitória, a filha mais velha da distinta família Hazevind, cresceu em um ambiente mimado, onde sempre conseguia o que queria. Mas, no romance, não havia muitas descrições sobre a família de Vitória. À mesa, sua irmã mais nova cumprimenta com um sorriso radiante, aliviada por vê-la acordada, confessando que temia que ela jamais se recuperasse do coma. O pai, sentado à cabeceira, menciona que várias cartas de preocupação chegaram durante sua doença. Ele pergunta de forma incisiva se o motivo envolve outro homem, aconselhando-a a lidar com as coisas com calma em vez de agir impulsivamente. Enquanto ouve, ela se lembra de que estas são suas supostas figuras familiares. Em seguida, volta o olhar para a irmã, recordando que o romance mencionava a existência de uma irmã mais nova. A irmã comenta sobre a crescente insatisfação dos moradores do território, explicando que as reclamações aumentaram após o recente ataque de monstros. O pai resmunga irritado, perguntando se o povo esqueceu quem protege suas terras. A irmã continua, dizendo que há pedidos crescentes para reduzir os impostos devido aos grandes danos nas plantações. Eliminar monstros é uma das responsabilidades mais importantes da nobreza. Um ataque de monstros, mesmo no romance, esse era um tema recorrente. Ela sabia disso, mas agora a realidade realmente a atinge. Ela está em outro mundo. A voz do pai corta seus pensamentos, declarando que fortalecerão as forças militares e continuarão cobrando os impostos como sempre. Sem pensar, ela pergunta se isso significa que não apoiarão os moradores. O olhar afiado do pai pousa nela, exigindo uma explicação. Calmamente, ela aponta que, se as plantações não forem restauradas, a economia local sofrerá, então seria sensato oferecer ajuda financeira e material. O silêncio domina a sala até que o pai explode em risadas, surpreso por vê-la falando de política. A mãe a repreende por contrariá-lo, enquanto ele descarta sua opinião com um gesto, sugerindo que, se está tão interessada, estude economia e administração. A irmã observa em silêncio, e o cavaleiro escuta das sombras. Mais tarde, ela reprisa a cena em sua mente, nervosa. Será que suspeitaram de algo? Ela terá de ser mais cuidadosa. Mas não pode fingir para sempre. Se quiser mudar seu destino, precisa agir. E o primeiro passo é Caim. É assim que ela poderá evitar sua morte.
Ela se assusta ao vê-lo subitamente diante dela, o olhar afiado enquanto exige saber quem ela é. Instintivamente, ela recua, murmurando do que ele está falando. Calmamente, ele afirma: Lady Vitória nunca se envolve em discussões políticas. Lady Vitória também não agradece aos servos, e, certamente, nunca os olha nos olhos quando fala com eles. E, claro, nunca fez isso com ele. Mas ela é diferente. Quando fica em silêncio, a voz dele endurece, exigindo uma resposta. Um arrepio percorre seu corpo. Se continuar calada, ele pode realmente matá-la. Forçando-se a falar, ela diz que estava apenas ouvindo. Então, cruzando os braços, solta um suspiro impaciente. Ah, então é isso, uma pequena mudança em seu comportamento, e ele já começa a suspeitar. Ela o chama de tolo e o repreende para que mostre respeito. Ela sabe que, se ele descobrir a verdade, certamente a matará. A obsessão de Caim por Vitória era mais profunda do que ela esperava. Mas ainda há esperança. O motivo dessa obsessão, revelado no romance após a morte de Vitória, é que ela lançou um feitiço de sedução sobre ele. Com o tempo, a obsessão intensa se transformou em desejo de matá-la. Se ela conseguir quebrar esse feitiço, mesmo que ele descubra seu segredo, não a matará. E assim, ela poderá evitar o trágico destino descrito na história. Ela enfia o dedo no peito dele, ordenando que não faça mais perguntas tolas. Não há escolha senão continuar fingindo, ela precisa desempenhar o papel de Vitória para sobreviver. Virando nos calcanhares, joga por cima do ombro que o que ele disse não foi nem um pouco engraçado. Ele apenas responde calmamente. Se realmente é Lady Vitória, então fico aliviado. Continuarei a servi-la como sempre. Antes que ela possa reagir, ele de repente a empurra sobre a cama e a imobiliza, o rosto muito próximo ao dela, a voz baixa. Como sempre, estarei ao seu dispor. Ela engole em seco, o coração acelerado, enquanto ele diz que não há motivo para nervosismo. Seus pensamentos giram, seria uma brincadeira? Ou será que Caim e Vitória eram próximos o bastante para esse tipo de comportamento ser normal? Quando a mão dele desliza por sua coxa, a dúvida se intensifica, será que eles tinham algum tipo de relacionamento? Em um momento assim, pensar claramente é impossível. Ela cobre o rosto com o braço, envergonhada, o que o faz chamá-la. Abaixando o braço, com as bochechas coradas, murmura para que ele haja com um pouco mais de gentileza. O olhar dele a percorre, e então ele diz, com calma: Ah, então é esse o clima que a senhora deseja hoje. Entendido. Mais tarde, ela se vê deitada de bruços enquanto ele massageia suas costas com habilidade. Sua mente vagueia inquieta. Será que esse estranho jogo psicológico entre eles continuará para sempre? Ela murmura, quase para si mesma, que espera que não. Ele para e pergunta se algo está errado. Ela sabe que, se interpretar mal a situação, o único desfecho possível será a morte. Mais tarde, nos campos de treinamento, ele se junta aos outros cavaleiros dos exercícios. No meio do treino, de repente vira a cabeça na direção da janela do edifício. O coração dela dispara, ela se abaixa a tempo, evitando ser vista. Isso foi por pouco. Observando de seu esconderijo, ela se lembra, o único momento em que pode agir livremente é enquanto ele está ocupado treinando. Aquele homem nunca lhe dá descanso. Sacudindo a cabeça, ela se concentra, não há espaço para hesitação ou descuido. Ela pode muito bem morrer por causa da própria magia de atração que lançou. E talvez isso fosse o castigo que merece. O final escrito para Vitória parecia uma tragédia perfeita para a vilã da história. Mas ela não é uma vilã. Esta é sua segunda vida, uma nova chance que lhe foi dada. E, já que sabe como vai morrer, fará tudo o que for preciso para evitar completamente esse destino. Teria sido melhor se Vitória nunca tivesse recorrido à magia de sedução em primeiro lugar. Mas já é tarde para arrependimentos. Com as próprias mãos. Mas antes, ela precisa encontrar algumas provas. Enquanto percorre as prateleiras, seus dedos param ao notar alguém se aproximando, sua irmã. Ela observa Fiona pelo canto do olho, perguntando-se se o relacionamento de Vitória com ela era bom,
já que o romance não dava muitas pistas. Fiona para diante dela e pergunta se está procurando algo. Ela hesita, ponderando se deveria aceitar ajuda, já que seria mais rápido, mas no fim balança a cabeça e diz que não é necessário. Ainda falta muita informação sobre aquele mundo, então é melhor manter as coisas o mais discretas possível. Vitória comenta casualmente que, se Fiona encontrar seu cavaleiro de escolta, não deve mencionar que ela esteve ali. Quando Fiona pergunta o porquê, Vitória desconversa, dizendo que não é nada importante, apenas está se sentindo um pouco inquieta. Acha que encobriu bem, embora um leve peso de culpa a atinja por mentir para alguém tão gentil. Depois de procurar por um tempo, finalmente encontra o livro que buscava, sobre magia de encantamento. Instala-se em um canto tranquilo e o abre com um brilho de expectativa, mas congela quando uma voz atrás dela comenta que parece bastante animada. Ela se sobressalta e se vira para encontrar Caim parado ali, o olhar afiado. Com um tom duro, ele pergunta com quem ela planejava se encontrar em segredo. Por um instante, ela fica confusa com a pergunta repentina, até entender o que ele está insinuando. O romance descrevia Vitória como uma mulher gananciosa que se aproximava descaradamente de qualquer homem que despertasse seu interesse, um retrato que agora alimenta a loucura em seus olhos. Quem é ele? Ele exige novamente, a voz tomada por um tom possessivo e desconfiado. Ela percebe que uma mentira mal colocada poderia acabar envolvendo pessoas inocentes. Então, retruca dizendo que ele parece vê-la como uma mulher frívola, que se apaixona facilmente por qualquer um, algo extremamente irritante, e deixa claro que não é esse tipo de pessoa. Há uma pausa. Então ele se inclina e murmura um pedido de desculpas. Parece que ele entendeu mal, tanto a situação quanto suas palavras agora. Pode ele interpretá-las como quiser? Prendendo-a entre os braços, ele se aproxima, dizendo que estar ao lado dela é um grande privilégio. As bochechas dela se aquecem, confusas com a situação, mas ele não permite que mude de assunto. Ela, nervosa, murmura que está ali apenas para fazer uma pesquisa. Ele estreita os olhos. E essa pesquisa foi algo que decidiu sozinha? Antes que perceba, a irritação escapa de sua voz. Qual é o problema? Está se opondo a isso? Ela dispara, e então congela ao perceber o peso de suas palavras. Essa não seria a reação da verdadeira Vitória. No romance, Vitória odiava estudar. Sempre mandava garotas de classe inferior fazerem suas tarefas enquanto ela passava o tempo tramando ou se divertindo. Calmamente, ele diz que, desde o dia em que ela acordou, há algo diferente, uma sensação estranha, como se algo o oprimisse. Ele pede que diga o que está planejando. Quer saber tudo sobre ela. Ela ergue o queixo e o desafia. E se eu contasse? Os olhos dele se estreitam e ele lentamente puxa a espada das costas, a ameaça em seu olhar é clara. O coração dela dispara, mas ela se força a manter a calma. Se é inocente, não há motivo para demonstrar medo. Com frieza controlada, agradece por sua excessiva preocupação, comentando que ele tem sido ainda mais protetor que o normal desde aquele dia. Então explica que só queria ouvir a conversa dos pais e procurar informações sobre os monstros. Se é esse o caso, ele diz, impassível, então por que não me chamou? Ela retruca que ele é insistente demais e declara que vai embora. Mas antes que consiga dar um passo, ele a puxa de repente para seus braços, por trás, e livros caem das prateleiras ao redor. Ela pisca, surpresa, ele a protegeu. Ele se afasta um pouco e pergunta, com a voz baixa, se ela se feriu. Ela responde que está bem e pergunta se ele também está. Abaixando-se, ele pega um dos livros caídos e diz para não se preocupar, está ileso. Informa ainda que os documentos sobre monstros estão em outra prateleira. Depois, vira-se e diz calmamente que vai se retirar para se acalmar. Ela percebe que precisa quebrar o feitiço de atração logo. Seu coração não aguenta muito mais isso. Ao folhear o livro, nota que a página sobre magia de encantamento foi arrancada, e se pergunta quem teria feito isso. Enquanto isso, caminhando pelo corredor, Caim lembra-se do olhar preocupado dela ao perguntar se ele estava bem. Ela não deveria se importar com alguém como ele. Nos campos de treino, os outros cavaleiros o observam enquanto sussurram entre si.
Como ele pode brandir a espada com tanta confiança? Deve ser especialista em demonstrar lealdade. Mas nenhum deles esquece, ele vem de uma família de traidores. Os Glenfall, os desgraçados. A mancha sobre o nome Glenfall começou quando ele ainda era criança. Os Glenfall eram uma das casas mais antigas e respeitadas do Império. Ele nasceu como filho mais velho e viveu bem, até que seus pais foram acusados de traição. Executados diante de seus olhos, ridicularizados como monstros. Como filho de traidores, seu destino foi selado. Pessoas jogavam pedras nele nas ruas. Em casa, não havia refúgio. Ele queria a força para sobreviver, mesmo sozinho, por mais um dia. Treinou sem descanso, lapidando suas habilidades até o limite. E finalmente, conseguiu. Com vitórias em campo de batalha, conquistou confiança, o título de cavaleiro e um novo nome. Agora, já não fazia parte dos Glenfall. Como cavaleiro, foi designado à família Razevin. E foi lá que conheceu a mulher que amava, Vitória. A mulher que o olhou com um sorriso frio e disse: contratar o filho de uma família de traidores? Seu pai deve ser realmente generoso. Mas ultimamente, algo nela parecia diferente. Por que Lady Vitória parecia outra pessoa? Ele não poderia se enganar. Ela era única, tão linda, tão distante. Mas então, por que a amava? Ele desperta de seus pensamentos quando a vê descendo as escadas, observando-o atentamente. Ela pergunta o que ele faz ali, dizendo que pensou ter designado outro cavaleiro para escoltá-la. Ele dá um passo à frente, a puxa para perto e diz que jamais confiaria o privilégio de escoltá-la a outro homem. Ela cora e desvia o olhar, lembrando-se de que não pode baixar a guarda. O livro de magia que poderia servir de pista foi destruído. Então, para reunir informações, decide comparecer ao baile para o qual recebeu um convite. Desta vez, precisa descobrir algo valioso. Ao chegar à festa, todos os nobres se viram para olhá-la. As moças cochicham sobre como ela está linda, embora desta vez pareça mais elegante que o normal. Os homens, porém, lombam, dizendo que continua tão promíscua quanto sempre. Ela percebe que está atraindo bem mais atenção do que planejava. Caim se inclina e adverte para não se afastar dele. Vários homens se aproximam pedindo uma dança. Um deles sorri com desdém e diz: certamente um homem só não é o bastante para ela. Que tal nós três nos divertirmos juntos? Ela desvia o olhar e responde friamente: não, obrigada. Um segundo depois, percebe que aquilo não soa como Lady Vitória. Rapidamente, tenta se corrigir, dizendo que simplesmente não tem tempo para entreter todos naquela noite. Um dos homens lança um olhar a Caim e comenta: parece que ela está bem apegada ao homem ao lado dela. Mas não é impróprio desfilar com um traidor? Será que já o perdoou pelo que os pais dele fizeram? Como o filho de criminosos ousa mostrar o rosto em público? Ela fica chocada. O romance original nunca mencionava esse fardo que Caim carregava. O homem alerta que andar com alguém assim só manchará sua reputação. Vitória põe uma mão no quadril e retruca que Caim não fez nada de errado, surpreendendo-o com sua defesa. Os homens resmungam enquanto se afastam: tanto faz, achamos que ela seria fácil. Ela se volta para Caim e percebe que ele pressiona a testa, perguntando se está bem. Ele responde que sim e pede que ela não se preocupe. Ela o manda sentar enquanto busca um pouco de água. Enquanto a observa se afastar, ele se pergunta por que ela está sendo tão gentil com ele. E ela, por outro lado, tenta descobrir como reunir informações sem que ele perceba. Mas antes que consiga agir, um pano cobre seu rosto e ela é arrastada. Quando recobra a consciência, encontra-se em um cômodo mal iluminado, cercada pelos mesmos homens. Eles exigem saber por que ela está ali e mandam que se cale. Dizem que ela os humilhou antes, e agora devolverão o favor. Forçam uma bebida em sua boca, um feitiço de encantamento, dizendo que tudo o que precisa fazer é obedecer. Ela percebe, horrorizada, que pode acabar como Caim, cega e submissa à vontade deles. Eles riem, dizendo para não se preocupar, o feitiço desaparecerá depois de uma boa noite de sono.
Antes que possa reagir, Caim surge e ataca um deles por trás. O sangue espirra em seu rosto. Ele arrasta o homem, que grita por piedade, pelo chão. A tontura toma conta de Vitória, ela desmaia, mas Caim a segura nos braços antes que caia. O olhar dele fuzila o homem, enquanto avisa friamente que cada ato seu será reportado. Enquanto isso, os nobres cochicham sobre o ataque. Fiona observa, atônita. No interior da carruagem, Vitória desperta lentamente, o balanço suave a despertando. As lembranças voltam, mas não sente nem dor nem exaustão. Ela ergue o olhar para Caim, sentindo uma calma estranha. Como um único homem pode parecer tão confiável? Ele a encara e diz que deveria descansar um pouco, pois os efeitos da poção ainda persistem. Vendo-a tensa, acrescenta que mandará preparar o quarto, e pergunta se algo a incomoda. Ela responde baixinho que só quer usar o banheiro e tomar um banho. No banho, pensa no que poderia ter acontecido se Caim não tivesse chegado a tempo. Um arrepio percorre seu corpo. Atrás dela, a voz dele soa baixa, porém firme, pedindo desculpas, sinceramente. Estar ao lado dela e ainda assim deixá-la em perigo foi uma falha imperdoável para um cavaleiro. Ela diz que ele está exagerando, mas ele nega. Se não puder protegê-la, sua existência não tem sentido. Jura que nunca permitirá que aquilo aconteça de novo. Ela deveria temê-lo, mas quando se levanta e quase escorrega, ele gira rapidamente e a segura, preocupado. Pergunta se está bem. Ela murmura que só se sentiu um pouco tonta, nada sério. Ele tira a própria camisa e a envolve, depois a carrega, dizendo que ainda não se recuperou totalmente e deve voltar ao quarto. Ela fecha os olhos, pensando que ele a deixa nervosa. Deveria procurar uma forma de escapar dele, mas sempre acaba dependendo dele. Enquanto ele a acomoda na cama, ela nota as cicatrizes em seu corpo. Ele pede desculpas por mostrar algo tão desagradável. Ela toca uma das marcas e pergunta se dói. Ele responde: a maioria são feridas antigas. Não afetam meu desempenho como cavaleiro. Ela percebe cortes de espada, mas também algo diferente, um selo tatuado. Aponta para ele, mas Caim pergunta: que selo? Do que está falando? Para seu choque, ele não consegue vê-lo. Ela se pergunta se é efeito da magia de atração. Lembra-se do que o homem dissera, que não precisava se preocupar, pois o feitiço desapareceria após uma noite de sono. Mas uma inquietação surge, e se os efeitos ainda estiverem ativos? Precisa removê-los o quanto antes. Caim se vira, dizendo que ela vai pegar um resfriado se ficar assim e que chamará uma criada para trazer roupas. Ela hesita, segurando a mão dele. Nunca esteve em uma situação assim. Sem esperar resposta, puxa-o para a cama e sobe sobre ele, o coração disparado. A surpresa dele se transforma rapidamente em um sorriso satisfeito. Então, finalmente aceitou meus sentimentos. Mas o momento se despedaça quando a porta se abre, Fiona congela ao vê-los.